Dando continuidade de onde nós paramos, vamos falar agora um pouco dos softwares de otimização. À medida que um problema aumenta de tamanho, resolvê-lo manualmente fica inviável. Então, é inevitável o uso de ferramentas computacionais. Essas ferramentas podem ser softwares comerciais ou passos implementados por uma pessoa, mas vamos aqui nos ater aos softwares comerciais, no caso os solvers, que eles, basicamente o que é que se faz? Você implementa um modelo matemático, aquela equação que nós escrevemos, nós a implementamos nesse solver, nós passamos para esse solver assim, uma instância particular, e esse solver ele vai resolver o problema, certo? Sendo que aqui vamos falar um pouco de conceitualmente criar um modelo, escrever restrições, criar a modelagem matemática é mais difícil. Mas acreditem, a maior parte das pessoas que não querem mais usar PO, elas têm como maior dificuldade o uso das ferramentas de computador, ou seja, da linguagem de programação. Então, é importante que as pessoas que querem trabalhar com PO, que estejam interessadas em implementar modelos de otimização, que elas tenham, digamos, uma mínima familiaridade com uma linguagem de programação, certo? Então, para as pessoas iniciantes, a maior dificuldade não é nem criar um modelo, que conceitualmente já mas eles param até por não terem o conhecimento básico de linguagem de programação, certo? Por que é importante ter linguagem de programação? Porque, lembra que eu falei no outro vídeo, é importante que você automatize o processo. Essa automatização vai ser via uso de linguagem de programação. Você vai criar rotinas que vão repetir aqueles passos inúmeras vezes, sendo apenas que você criou uma vez, vai ficar repetindo isso aí, através da linguagem, certo? Exemplos de solvers: Simplex, Gurobi, Express, Lingo, Coin, que não está aqui. Esses que eu falei e que estão aqui são pagos, em geral, mas possuem versões para estudante. Então você pode facilmente baixá-los e utilizá-los à vontade. O Coin é de graça e assim, o FLP, que vai ser o que nós iremos mostrar aqui, ele pode ser resolvido. Você pode chamar o FLP para resolver problemas através do Coin, certo? E aqui uma coisa muito importante: embora esses softwares aqui em cima, Simplex, Gurobi, Express, eles permitem que você os relacione com planilhas, exemplo o Excel, nem sempre é muito fácil. Então, suponha que você tem dados em planilhas, que geralmente é como os dados são representados, e você quer passar esses dados para um solver. A maior parte desses softwares aqui, eles possuem comandos que permitem essa linkagem, mas nem sempre é tão simples. Então, o bom seria programar algo dentro das planilhas, ok? E baseado nisso, o professor Arthur Pessoa, da Universidade Federal Fluminense, a UF, ele criou o FLP, que é uma biblioteca dinâmica para o Windows ainda, e que permite escrever em linguagem VBA aqueles modelos. Você vai poder implementar aqueles modelos usando VBA. Então, o FLP possui funções como adicionar variável, adicionar restrição e por aí vai. E você vai, através do VBA, chamar as funções e com isso conseguir escrever o seu modelo. Lembrando que quando você vai resolver um problema, um modelo, não é o solver do Excel que é chamado, não. O FLP possui funções que você escreve em VBA, você implementa um modelo usando funções do FLP,
E para resolver, você consegue chamar o COIN ou CPLEX para resolver problemas. Qual a vantagem disso? O software Excel é muito limitado. À medida que um problema aumenta de tamanho, fica mais difícil de resolvê-lo. Então, o software Excel não pode ser usado para aplicações reais, práticas, certo? Então, qual a vantagem disso tudo? Você possui os dados geralmente em planilhas, ou seja, você não vai ter trabalho de ter que escrever os dados em outro arquivo, ter que criar um leitor. Os dados já estão na planilha. Você vai usar VBA, que é uma linguagem muito difundida no ambiente corporativo e também nas universidades. O FLP também é muito fácil de usar, ou seja, você vai escrever facilmente um modelo e vai contar com uma ferramenta poderosa, que são os softwares de optimização. Então você vai conseguir escrever facilmente e resolver eficientemente, eficazmente, ok? Então, aqui eu vou só falar do VBA, porque é o escopo desse mini curso, mas o FLP também pode ser usado através de C++ e do Java, ok? Ok. Então, qual a principal vantagem do FLP? Quando você tem um modelo que você escreve um somatório, ou seja, uma coisa bem densa, bem compacta, bem simples, você consegue no FLP, utilizando funções de iteração do VBA, você consegue escrever também compactamente e facilmente essas equações. Além disso, muitas vezes é importante criar um pré-processamento dos dados, então você pode utilizar os comandos e as construções das linguagens de programação para criar esse pré-processamento e daí dar os seus dados para o solver, ok? Beleza. O FLP, todo modelo no FLP, você vai utilizar essas funções: create problem, add variable, set coefficient, solve, get object value, get solution, destroy problem. Eu não vou explicá-las agora, eu vou deixar para explicá-las quando eu estiver implementando uma modelinha, porque na minha opinião é mais fácil de ser entendida. Além disso, existem funções como writeLP e setLoginfo que assim não são obrigatórias em um problema. Ou seja, vocês podem escrever e resolver um problema sem ter que usá-las, mas elas estão em praticamente todos também. Ok? Beleza. Então, nós já vimos o que é um solver, nós já vimos como que o FLP funciona. E agora nós vamos ver problemas clássicos. E desses problemas clássicos nós iremos escolher um deles e implementar no FLP, e vai ser nosso exemplo. O primeiro problema é da mochila. Então, imagine o seguinte: vocês têm uma mochila que possui uma capacidade. Essa aqui, por exemplo, só pode carregar 15 kg. E você possui produtos que possuem pesos também e possuem benefícios. Por exemplo, se eu recolho esse valor, se eu recolho esse produto aqui, eu vou estar ganhando 4 unidades monetárias, mas vou estar carregando minha mochila com 12 quilos. Então, a ideia é o que levar de forma a respeitar meu problema, respeitar o limite da minha mochila, mas ainda assim ganhar o máximo, ter o máximo lucro, certo? Esse problema tem um nome engraçado, que é da mochila, mas ele é muito utilizado em problemas de alocação de recursos, ok? Então imagine agora que vocês têm um ladrão, e o ladrão deseja roubar uma casa, ele tem uma mochila limitada, e ele deseja entrar na casa, roubar o máximo de produtos, assim, pegar as coisas mais valiosas, mas não estourar a capacidade da mochila dele, certo? Ok, então esta aqui é nossa instância. Então minha instância aqui possui 8 produtos, onde os produtos possuem pesos e valores. Então, quando eu vou escrever o meu modelo, eu vou escrever eu passei agora, sem querer.
eu vou escrever agora um problema que é genérico, e eu vou alimentar os meus dados, eu vou alimentar meu modelo com esses dados. Vejam que aqui eu tenho uma matriz, eu tenho produto 1, peso, valor. Então assim, eu tenho aqui valores associados a uma instância, certo? Então, se eu fosse ter uma outra instância com 15 produtos e com peso e valores diferentes, no meu modelo não mudaria nada, certo? Aqui nossa mochila tem peso de 10, ok? Então vamos lá, nosso modelo fica assim. Eu quero maximizar isso aqui. Vamos voltando. No nosso modelo simples nós tínhamos apenas duas variáveis, x1 e x2. Aqui nós temos n variáveis, que isso vai depender do número de produtos, porque aqui a decisão é levar ou não o produto. Então, nossa variável aqui é uma variável inteira binária, ou seja, só pode ser 0 ou 1. A decisão é levar ou não o produto, ok? Levar ou não o produto. Então, eu quero maximizar isso aqui, onde esse V é o valor do produto. Ou seja, eu quero levar o produto de forma a que o valor dele contabilize no meu ganho. Então, sei lá, se eu tenho um produto aqui que vale 4,7, ou melhor, que vale 41, se eu levo o produto 1, eu vou ter 41 vezes 1, mais, eu não vou levar o 2, então eu vou ter 33 vezes 0, ou seja, não vai contabilizar aqui, ou seja, os produtos, as variáveis x e que tiverem valor 1, vão dar a minha decisão, vão dizer quais produtos devem ser levados. Daí o nome variável de decisão. Eles vão decidir qual vai ser minha solução. Ok? E aqui nós temos a nossa restrição, onde P vai ser o peso do produto. Ao mesmo tempo que, se eu levar 1, eu estou ganhando 41 aqui, mas eu vou estar perdendo 4,7. Ou seja, eu vou ter a soma dos produtos que vão ser levados. Então, peso 4,7 vezes 1, mais o peso de um outro lá vezes 1 ou 0, tem que dar menor ou igual a 10, que é a capacidade da mochila. E a variável só pode ser 0 ou 1, ou seja, levar ou não a variável. Aqui eu tenho apenas uma mochila. Se eu tivesse múltiplas mochilas, a mesma coisa. A diferença é que eu tenho um produto J. Esse produto obrigatório, você teria que respeitar, também. Cada mochila tem uma capacidade. Você teria que respeitar a capacidade da mochila. E você também teria que... Aqui é o seguinte, aqui é uma restrição que vai dizer se a mochila é usada ou não, certo? Então, cada produto e... não, aqui é mochila, eu acho. Desculpa, mochila. Cada mochila... Não, aqui é produto mesmo. Produto I na mochila J, desculpa. Cada produto não pode estar em mais do que uma mochila, certo? Então, quando eu tiver aqui produto I, na mochila 1, 2, 3, se eu tiver 3 mochilas, ele só pode estar em no máximo uma mochila, ok? Beleza. Esse segundo problema aqui é um problema de designação. Esse que vai ser implementado por nós aqui no nosso exemplo, certo? Em que consiste ele? Ele pode ser aplicado nas mais diversas situações, mas aqui nós iremos pensar no seguinte. Imagine que vocês tenham trabalhadores que são polivalentes, ou seja, cada trabalhador pode executar mais de uma tarefa, aqui nesse caso furar, medir e tal, ou seja, ele pode fazer várias coisas, beleza? Então vocês têm uma linha de produção onde cada tarefa vai ser executada uma depois da outra, Então vocês concordam que se eu colocar o trabalhador mais rápido em cada tarefa, concordam que o tempo total de operação vai ser o mínimo possível? Ok. Então é baseado nisso que nós iremos construir nosso modelo. Nós temos trabalhadores, onde numa fábrica é feito um estudo para determinar quais os melhores trabalhadores em cada tarefa, o tempo que ele gasta em cada tarefa para fazer aquela atividade, ok? Então, mais uma vez aqui nós temos uma matriz, como eu falei. Então eu tenho um modelo com somatórios e eu tenho matriz de dados.
eu tenho trabalhador, eu tenho 5 trabalhadores em 5 máquinas, certo? Então a ideia é avaliar, aqui é o tempo que cada trabalhador faz cada tarefa. Então o trabalhador 1 executa a tarefa na máquina 1 em 5 segundos, em 5 minutos, 2 em 3, 8 e assim por diante aqui, e mesmo vale para tudo. Então tipo, dependendo de como eu vou escolher que trabalhador fica em cada máquina, eu vou ter um tempo total de operação máximo ou mínimo, ok? Então vamos lá, nosso modelo vai ficar assim. Eu tenho aqui o chamado de custo, porque para mim tempo é custo, então eu vou ter o custo de alocar aquele trabalhador em cada tarefa. Então aqui eu tenho NN, porque eu tenho um valor N, que é igual ao número de trabalhadores e ao número de máquinas, ou seja, eu tenho número de trabalhadores igual ao número de máquinas. E aqui eu quero minimizar o tempo total, ou seja, vamos começar a desmembrar essa expressão. Quando o I for 1, quando o trabalhador for 1, J1 na máquina 1. Então eu vou ter trabalhador 1 na máquina 1, trabalhador 1 na máquina 2, ou seja, eu vou ter a variável de cada trabalhador em cada máquina. Mas aí a decisão é, que trabalhador fica em cada máquina? Ou seja, qual variável x e j, ou seja, x11, x12, 13, 14 ou 15? Qual dessas aí vai ter valor 1? Ou seja, qual vai ser minha decisão? Eu não sei. Então, isso que o modelo vai nos dar, certo? E aqui eu tenho restrições. Aqui eu tenho as chamadas restrições de alocação. Diferentemente das que nós tínhamos anteriormente, onde nós tínhamos sinal de menor ou igual para dizer que tinha que respeitar uma capacidade, aqui nós temos igual a 1. Por quê? Cada máquina, cada J, eu tenho que criar um somatório, ou seja, pense em J igual a 1. Então aqui eu vou ter I igual a 1, 2, 3, 4, 5. Então, numa linha eu vou ter x11, x21, 31, 41, 51 igual a 1. Ou seja, do lado esquerdo eu vou ter a soma de x de variáveis e do lado direito 1. Para que essa expressão seja satisfeita, ao menos não. Apenas uma variável pode ser 1. Ou seja, com isso eu garanto que apenas um trabalhador vai estar em uma máquina. Isso é o que diz a primeira restrição. A segunda restrição fala o mesmo sempre para um trabalhador. Para cada trabalhador I, quando o I for 1, por exemplo, eu tenho I1, I2, desculpe, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, um trabalhador só pode ficar no máximo, ou melhor, desculpe, só pode ficar em apenas uma máquina. Certo? Então com isso eu digo qual vai ser a combinação melhor de cada trabalhador em cada máquina, de forma a ter o mínimo custo. Certo? Entenderam esse modelo? Caso você não tenha entendido, nós temos na literatura, na internet, muitos exemplos explicando explicando esse problema. Eu estou aqui explicando melhor assim aqui, porque a ideia é implementar esse modelo. Então assim, eu não queria apenas chegar e jogar o modelo para vocês, eu queria mostrar para vocês, com apenas uma motivação, para que agora nós possamos implementar nosso modelo. Então, eu vou parar esse vídeo agora e nós iremos na volta mostrar como instalar o FLP e como implementar este modelo aqui, ok?